Fazia quase um ano desde que começamos a namorar, e acreditávamos que tínhamos encontrado algo especial. Ela costumava falar sobre o futuro, sobre como nossa relação era para sempre, e eu estava começando a acreditar nisso. Então, tudo mudou anteontem. Ela me pediu para colocar uma aliança na biografia do Instagram, algo que eu não estava muito confortável em fazer, mas mesmo assim, fiz. Ela fez o mesmo, mas no mesmo dia, sem qualquer aviso, ela retirou a aliança da biografia. Aquilo foi um soco no estômago, uma sensação de que algo estava errado, mas eu estava disposto a dar o benefício da dúvida. No dia seguinte, tudo mudou. Ela me disse que estava confusa e que queria terminar, mas ainda queria manter contato. Não havia uma explicação plausível, apenas confusão. Fiquei atordoado, sem entender como tudo isso poderia ter acontecido tão subitamente. Tudo que eu podia fazer era aceitar, mesmo que fosse difícil. Ela disse que chorou depois de falar sobre o término, e eu também chorei, mas não foi por causa disso. Eu chorei porque o Fluminense estava jogando contra o Boca, e aquele jogo mexeu com minhas emoções de uma maneira que eu não conseguia explicar. Então, comecei a arrumar as coisas, colocando os presentes que ela me deu de lado, apagando nossas fotos juntos e tentando seguir em frente. Não estava triste, mas estava bastante chateado pela maneira como tudo desmoronou, algo que nunca imaginei que aconteceria. Às vezes, a vida nos surpreende de maneiras que simplesmente não podemos prever. Nos dias seguintes, a sensação de vazio e perplexidade não me abandonou. Fiquei me perguntando o que havia levado tudo a isso, como os planos que fazíamos poderiam se desfazer tão rapidamente. Passei horas refletindo sobre nossa relação, buscando pistas e respostas para o que aconteceu. No entanto, as respostas continuavam elusivas. Conversamos um pouco mais, como ela sugeriu, mas as conversas eram carregadas de tensão e desconforto. Eu podia sentir a distância entre nós aumentando a cada palavra trocada. Ficou claro que, embora ela quisesse manter algum tipo de contato, não era mais o mesmo. Nossos amigos e familiares também ficaram surpresos com a reviravolta da nossa relação. Eles estavam acostumados a nos ver juntos, acreditando na nossa duradoura história de amor. Lidar com as perguntas deles e as expressões de pena só piorava a situação. Parecia que o mundo inteiro estava de olho na nossa história, que agora estava desmoronando. À medida que os dias passavam, comecei a me concentrar mais em mim mesmo. Encontrei conforto na minha rotina diária, no trabalho, nos amigos e nas atividades que me faziam sentir vivo. Gradualmente, a dor da separação se tornou mais suportável, e percebi que não poderia ficar preso ao passado. No entanto, mesmo que estivesse seguindo em frente, uma parte de mim continuava a se perguntar o porquê. Por que ela pediu para colocar a aliança no Instagram, apenas para retirá-la? Por que ela ficou confusa de repente? As respostas permaneceram um mistério, e talvez nunca soubesse a verdade por trás do que aconteceu. Essa experiência me ensinou que as coisas nem sempre seguem o curso que esperamos. Relações podem desmoronar, e as pessoas podem mudar de ideia de maneira inesperada. A vida continua, e, com o tempo, as feridas se curam. O que importa é como escolhemos reagir a essas reviravoltas imprevisíveis e como seguimos em frente com o coração aberto para novas possibilidades. Lembro-me vividamente de uma infância que foi, de certa forma, arruinada pela minha irmã mais velha. Era uma relação conturbada desde o início, uma mistura de rivalidade e incompreensão que moldou minha visão dela de maneira sombria. Desde o momento em que nasci, minha irmã parecia ter uma missão de tornar minha vida um verdadeiro inferno. Ela era 3 anos mais velha, e essa diferença parecia ser um abismo intransponível. Ela sempre foi a favorita dos nossos pais, com seus talentos naturais e charme, enquanto eu era constantemente comparado a ela, como se eu fosse uma sombra insignificante. Lembro-me dos momentos em que ela destruía meus brinquedos, espalhava boatos cruéis sobre mim na escola e até mesmo roubava meu dinheiro do cofrinho.
Parecia que ela estava determinada a me fazer sentir insignificante e indesejado em todos os momentos. Isso não era apenas uma simples rivalidade de irmãos, era um padrão de crueldade que persistia dia após dia. No entanto, o momento que realmente selou meu nojo por ela foi quando ela revelou um segredo meu na frente de todos os meus amigos na festa de aniversário de 12 anos. Ela sabia que eu guardava isso com tanto cuidado, algo que me deixava vulnerável e envergonhado. O olhar de zombaria nos rostos dos meus amigos enquanto eles riam e me humilhavam nunca saiu da minha memória. Foi nesse momento que o desejo de vingança começou a tomar conta de mim. Ao longo dos anos, esse desejo de vingança cresceu, e eu comecei a fantasiar sobre maneiras de fazê-la sentir o que eu senti. Eu pensava em esquemas para arruinar sua reputação, tornar sua vida miserável, ou pior. Era como se a amargura tivesse se enraizado tão profundamente em meu coração que eu não conseguisse ver mais nada além disso. Minha relação com minha irmã atingiu um novo ponto de ruptura quando chegou a hora de me candidatar à faculdade. Eu havia trabalhado duro durante o ensino médio e consegui uma bolsa de estudos para a faculdade dos meus sonhos. Era minha chance de escapar das sombras da minha irmã e criar um futuro melhor para mim. No entanto, minha irmã estava determinada a não deixar isso acontecer. Ela conseguiu um emprego em uma das faculdades onde eu havia sido aceito e, usando sua influência, fez com que minha bolsa de estudos fosse repentinamente revogada. Eu estava devastado, e ela sabia que aquela era a minha única oportunidade de frequentar a faculdade que eu tanto desejava. Sua ação cruel não apenas arruinou meus sonhos, mas também me fez questionar todo o meu futuro. Eu me senti traído e impotente, e a raiva que eu havia tentado suprimir ao longo dos anos explodiu em um feroz desejo de vingança. No entanto, ao contrário da minha infância, eu tinha crescido e aprendido com as lições da vida. Eu sabia que não poderia permitir que minha irmã continuasse a controlar minha vida e decidir meu destino. Em vez de me deixar levar pela raiva e pelo desejo de vingança, decidi buscar alternativas e recomeçar do zero. Graças ao apoio de amigos e mentores, consegui encontrar outra faculdade que oferecia uma oportunidade semelhante, mesmo que não fosse minha primeira escolha. Eu sabia que essa era a minha chance de provar a mim mesmo que poderia ser bem-sucedido, independente das ações de minha irmã. Apesar da raiva e do desejo de vingança que ferviam dentro de mim, eu sabia que essa não era a resposta. A busca por vingança poderia me levar a fazer coisas das quais me arrependeria no futuro, e eu estava ciente de que seguir por esse caminho sombrio não era o certo a se fazer. No entanto, minha mente continuava sendo um verdadeiro conflito. A sensação de injustiça era avassaladora, e eu estava determinado a fazer algo para confrontar minha irmã. Comecei a buscar aconselhamento de amigos e pessoas mais sábias, na esperança de encontrar uma solução que fosse mais construtiva do que a vingança. Com o tempo, percebi que a verdadeira vingança seria provar que minha irmã não tinha o poder de controlar minha vida. Eu me comprometi a me esforçar ao máximo e ter sucesso na faculdade, independentemente dos obstáculos que ela havia colocado em meu caminho. Ao invés de me concentrar em prejudicá-la, direcionei minha energia para melhorar a minha própria vida. Nas últimas semanas, tenho notado uma mudança sutil, mas perturbadora, no comportamento do meu marido. Ele tem estado mais distante, mais reservado, e parece que algo está incomodando profundamente. Acredito que descobri o motivo dessa mudança, e isso me deixa devastada. Tudo começou durante uma noite tranquila em que decidimos relaxar assistindo a um filme na Netflix. Era apenas mais uma noite aconchegante em nosso lar, mas de repente, enquanto ríamos juntos e compartilhávamos um momento especial, fiz uma pergunta que agora percebo ter sido um erro. Lembro-me de ter perguntado, de forma inocente, sobre o patrimônio dele. Era uma conversa casual, em que queria entender melhor nossas finanças e planejar o futuro. Perguntei sobre os bens que ele possuía, como se fosse apenas uma curiosidade momentânea, mas, desde então, as coisas mudaram entre nós. Agora, vejo a angústia em seus olhos sempre que falamos sobre dinheiro ou propriedades.
ele se tornou mais reservado sobre suas finanças, e o que é pior, começou a agir como se eu estivesse interessada apenas em seu dinheiro. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Eu me casei com ele por amor, pelo carinho que compartilhamos e pela pessoa incrível que ele é. O dinheiro nunca foi uma prioridade para mim. Minha preocupação cresce a cada dia, pois sinto que ele está me afastando, como se a confiança entre nós estivesse se desfazendo. Tentei explicar que minha pergunta foi apenas um momento de curiosidade, que não tenho nenhum interesse financeiro em nosso relacionamento, mas parece que a semente da dúvida já foi plantada. Estou preocupada porque nosso casamento está em jogo, e eu nunca quis que ele pensasse que sou interesseira. Quero que ele entenda que o que temos é muito mais profundo do que qualquer quantia de dinheiro. Mas como faço isso? Como restauro a confiança que parece ter se quebrado? Essas preocupações me mantêm acordada à noite, me fazem questionar cada ação e palavra. Meu marido, que costumava ser afetuoso e carinhoso, agora parecia estar constantemente em guarda. Ele evitava tocar no assunto, mas sua expressão facial e seu comportamento diziam tudo. Eu percebia que ele estava fazendo um esforço consciente para evitar discutir finanças ou qualquer coisa remotamente relacionada a dinheiro. Era como se um muro tivesse sido erguido entre nós, separando-nos emocionalmente. As conversas que costumavam fluir livremente se tornaram escassas, e quando aconteciam, eram superficiais, como se estivéssemos pisando em ovos. O que mais me entristecia era a falta de intimidade. Ele costumava me abraçar com ternura, mas agora parecia se retrair toda vez que eu tentava me aproximar. Aqueles momentos de cumplicidade que compartilhávamos antes daquela fatídica pergunta haviam se transformado em lembranças distantes. Sentia como se estivesse perdendo o marido que conhecia e amava. Os olhares suspeitos que ele lançava de vez em quando também não escaparam à minha observação. Ele parecia questionar minhas intenções e meus motivos, como se estivesse tentando encontrar evidências de que eu estava interessada apenas no que ele possuía materialmente. Era devastador ser submetida a essa suspeita, especialmente porque sabia que não correspondia à realidade. Além disso, sua relutância em compartilhar seus pensamentos e sentimentos comigo me fazia sentir como se estivéssemos vivendo em mundos separados. Eu estava ansiosa para resolver a situação e mostrar a ele que meu amor era genuíno, mas, ao mesmo tempo, sentia que ele também precisava abrir o coração e falar sobre suas próprias inseguranças e medos. À medida que o tempo passava, essa tensão continuava a crescer, e era difícil não ficar desanimada. Eu sabia que algo precisava mudar, e estava determinada a fazer todo o possível para reconstruir a confiança em nosso relacionamento. No entanto, sabia que não podia fazer isso sozinha. Precisávamos ter uma conversa franca e honesta, onde pudéssemos expressar nossos sentimentos e preocupações, para que, juntos, pudéssemos superar esse obstáculo que estava ameaçando nosso amor. Mas, por enquanto, eu era apenas uma mulher preocupada, tentando desesperadamente encontrar uma maneira de trazer de volta a harmonia e a intimidade que tínhamos perdido. Estava disposta a lutar pelo nosso amor, mesmo que isso significasse enfrentar um problema tão doloroso quanto a desconfiança. Conforme o tempo passava e a tensão entre nós continuava a crescer, eu me via em um dilema angustiante. O pensamento de um possível pedido de tempo ou até mesmo um término definitivo passava pela minha mente com cada vez mais frequência. Eu me perguntava se, talvez, fosse a única maneira de trazer a paz de volta às nossas vidas. A triste realidade era que a confiança de meu marido em mim estava seriamente abalada, e, como doloroso quanto fosse admitir, eu sabia que uma parte da culpa recaía sobre meus ombros. Minha pergunta sobre seu patrimônio, feita de forma tão descuidada, havia sido o ponto de virada, o momento que destruíra a confiança que havíamos construído ao longo dos anos. Eu estava disposta a admitir minha responsabilidade e pedir desculpas sinceras por minha falta de sensibilidade, mas, ao mesmo tempo, não podia me culpar totalmente. Eu nunca havia tido a intenção de ferir nossos sentimentos, e acreditar que nossa relação pudesse ser reduzida a uma questão financeira me deixava desesperada. Por outro lado,
Eu sabia que não podia forçá-lo a confiar em mim novamente. Ele também tinha que estar disposto a superar essa crise conosco. A ideia de pedir um tempo ou até mesmo considerar um término definitivo era aterrorizante, mas, em última análise, queria que ambos fossem felizes. Não podia continuar vivendo em um relacionamento onde a desconfiança pairava como uma sombra constante. Enfim, o que acham que eu deva fazer? Me ajudem.